Você conhece a lenda da Matinta Pereira? Não é apenas a história da velha que se transforma em pássaro para pedir tabaco ou café. É a crônica mais escura do asbúrio da morte no telhado. O chamado estridente que transforma promessas quebradas em tragédia inevitável. A história que se conta nos vilarejos de palafitas à beira dos igarapés do Pará, onde o ar é denso de umidade e medo, fala de como a ambição e o desrespeito podem selar um destino. É lá, na Vila do Socorro, que Joaquim, a quem chamavam Quinzinho, selou o seu. Movido pela frustração de ter uma casa nova e uma esposa esperando o primeiro filho, mas os bolsos vazios, Quinzinho era jovem e impetuoso, mas o rio não lhe dava trégua. Naquela noite a lua estava nova, e a escuridão sobre as águas era quase palpável, pesando sobre a frágil estrutura de sua casa de madeira. Ele tentava consertar uma rede rasgada à luz fraca de um lampião quando o som chegou. Não era o piar da coruja, nem o ruído de galhos. Era um assovio agudo, sibilante, que parecia vir de lugar nenhum, e de todos ao mesmo tempo, pairando exatamente sobre o beiral. A Lisa, sua esposa, que mal entrava no 6º mês, agarrou-se ele, pálida como farinha d'água. É a Matinta, Quinzinho. Temos que oferecer algo, um fumo, um café. Mas o desgosto o fizera arrogante. Ele chutou a rede, farto da superstição, que para ele apenas justificava a miséria. Que Matinta! Que nada! É só um pássaro da desgraça! Bradou ele, a voz grossa para abafar o próprio temor. Se essa velha me dá sorte na safra do açaí, se meu barco voltar cheio amanhã, prometo a ela o que ela mais quiser. Até meu futuro, eu dou para essa praga se me livrar dessa pobreza. A Lisa tentou colelou, cobrindo a boca dele com a mão, mas a promessa profana já tinha sido cuspida no vento. E o assovio, que parecia rir, cessou de imediato. No dia seguinte, uma sorte inverossímil os atingiu. A safra de açaí que Quinzinho colheu foi a maior que Vila do Socorro já tinha visto, os preços subiram, e em menos de um ano, ele tinha trocado a casa velha por uma melhor, pintada de azul claro, ostentando orgulhoso seu novo e inesperado sucesso. Os anos se passaram sob uma falsa calmaria. Eles tiveram não apenas um, mas 2 filhos saudáveis, cheios de vida e do brilho dos olhos de Alisa. Quinzinho se tornou um pequeno comerciante respeitado, e a história da Matinta Pereira virou apenas uma anedota de juventude contada em cochichos na beira do rio, sempre seguida de risadas, e da frase: a Matinta viu que não sou besta, me deu a sorte e nunca mais voltou. Ele havia esquecido completamente a segunda parte do seu juramento. Prometo a ela o que ela mais quiser. Até meu futuro eu dou. A sorte fácil e o tempo haviam enterrado o medo, substituindo-o pela vaidade de achar que havia enganado o destino, ou pior, a própria lenda. Mas o destino e as lendas têm uma memória implacável. Uma seca severa atingiu a região, e junto com ela, veio a doença. A caçula, Maria, que completava 5 anos, começou a definhar, sem febre, sem tosse. Apenas uma tristeza que esmaecia o brilho de seus olhos. Numa noite sufocante, quando o silêncio da vila era quebrado apenas pelo choro contido de Alisa, o assovio retornou. Dessa vez, não era agudo e distante. Era grave, longo, e parecia vibrar no ar, vindo não do telhado, mas de dentro das paredes da casa. Um zumbido espectral que congelava o sangue. Quinzinho soube, no mesmo instante, que a bruxa havia voltado para cobrar. Ele correu para a janela, gritando no escuro, suando frio, o lampião tremendo em suas mãos, e exigiu saber o que ela queria. A única resposta foi a intensificação do asbúrio, que se tornou quase uma palavra sussurrada pelo vento. Alisa, aos pés da cama da filha doente, gemeu aterrorizada. É a promessa. Ela quer o que você ofereceu para ter a sorte. Ela quer o seu futuro. Quinzinho. Naquele momento, ele compreendeu o horror de suas palavras negligentes. O futuro que ele ofereceu era sua primogênita, a criança que Alisa esperava no momento daquela promessa profana, o pilar de sua nova vida. O clímax veio na forma de um silêncio aterrador. O assovio parou abruptamente. Quinzinho viu então, através da cortina fina, a sombra de uma figura curvada, de costas esguias e cabelos brancos, esvoaçantes, que caminhava lentamente pela ponte de madeira que ligava sua casa à margem. Não era um pássaro, era uma mulher velha,
vestindo um vestido escuro e gasto. Em seus braços, ela carregava um volume envolto em um pano de algodão. Quinzinho cambaleou para a porta, mas a Lisa, numa força desesperada, o segurou, implorando-lhe que não fosse. A velha, sem se virar, continuou seu caminho para a escuridão da mata. Dentro da casa, o berço vazio e o silêncio mórbido do quarto revelavam o preço do pacto. Quinzinho passou o resto da vida à beira do igarapé ouvindo em cada noite de lua nova, não mais um assovio, mas o eco da própria voz, a lembrança de sua promessa quebrada, sabendo que a Matinta Pereira nunca se contenta com tabaco, quando lhe é oferecido o destino.